Boa tarde, me chamo Atos. Eu e o meu grupo vamos falar um pouquinho sobre a Austrália e seu idioma nativo e também algumas curiosidades. Meu grupo é composto por eu, Joab, Matheus, Rian, Lucas e Danilo. O inglês australiano é a forma da língua inglesa falada na Austrália e muito similar à variante neozelandesa. É encontrada no sudeste da Inglaterra, sendo moderadamente próxima do inglês britânico padrão e relativamente distante da variante norte-americana. Boa tarde, meu nome é Joab e eu vou falar um pouco sobre a língua inglesa falada na Austrália. Também é a língua nativa de 16,5 milhões de pessoas na Austrália, ou um pouco mais de 70% da população do país. O inglês australiano evoluiu a partir do inglês britânico, em um processo que começou após a fundação da colônia em Nova Gales, no Sul, em 1788. Existiram certas influências no urbano inglês, mas talvez não tanto como pudesse ser esperado, tendo uma conta de muitos australianos são descendentes de irlandeses. Uma dessas influências tem sido pronunciada letra H como H, o qual pode ser reconhecido com os falantes do Broad. A ortografia australiana é muito similar à britânica, com poucas exceções. Por exemplo, programa, é mais comum que programe. As editoras escolares de universidades e o governo utilizaram geralmente um Macquarie Dictionary como ponto de referência ortográfico padrão, tanto-se como easy e como terminações corretas, mas easy é a forma mais comum de uma proporção de 3.1. Bem, a maior parte dos linguistas consideram que existem três variedades principais do inglês australiano: o Broad Australian English, o General Australian English e o Cultivated Australian English. Essas variantes são parte de uma série contínua e ordenadas segundo o nível cultural no uso da língua, e são distinguíveis principalmente pela variação na acentuação, com frequência, que não sempre refletem a classe social ou do nível educativo falante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a cultura australiana. Em grande parte é derivada de raízes europeias, mas características australianas distintas evoluíram no ambiente. Sua cultura vem de descendência de nativos e também de indígenas que habitavam ali, e a influência também de vizinhos da Austrália como membros países da União Europeia. O vigor e a sua originalidade das artes em filmes da Austrália, como a ópera e música e pintura e outras coisas, estão alcançando reconhecimento internacional. O principal traço distinto cultural da Austrália é proveniente dos nativos, que formam um pouco mais de 2,7% da população atual, e é um dos países de destaque para turismo. É um povo único no mundo, de origem pré-histórica, de pele escura. É deles a origem do bumerangue e o nome do canguru. Esse povo aprendeu ao longo dos anos a conviver com o deserto, a encontrar água num lugar chamado Pelos Brancos de Outback. Também eles têm instrumentos, danças e músicas próprias. Suas datas importantes lá na Austrália são 26 de janeiro, em que se comemora o Dia Nacional Oficial da Austrália, o Australia Day, e 25 de abril, o Anzac Day, quando militares mortos em conflitos bélicos recebem homenagens. Em relação ao esporte, o rugby e o cricket são os mais populares, mas o surf e o futebol também têm bastante espaço no país. Apesar de ser um tema pouco abordado, muito do que é a cultura australiana hoje em dia se deve ao povo que habitava o território antes da colonização, os aborígenes ou nativos que viviam ali. De origem pré-histórica, eles eram subdivididos em 500 grupos e totalizavam 300 dialetos diferentes, além de terem estilos de vida, culturas e religiões que variavam de acordo com a região que ocupavam. Eles viviam de uma maneira muito organizada socialmente, à frente de sua época, tinham costumes que foram passados de geração em geração e que influenciaram diversos aspectos da cultura.
O modo de vida e economia atual do país, além disso, faziam da arte uma maneira de se comunicar com pinturas e outras representações. A Austrália é reconhecida por conta de seu desenvolvimento econômico e da qualidade de vida. Além disso, o país também é considerado um dos mais acolhedores e muito culturais, já que é formado por estrangeiros de todas as partes do mundo e de seus descendentes. Uma das grandes curiosidades de quem vai ou está pensando em escolher a Austrália como destino de seu intercâmbio é em relação à sua cultura, seus costumes e suas tradições. Nesse quesito, riqueza e diferenças culturais também estão garantidas. A tradição gastronômica australiana, assim como no Brasil, é bem diversificada. Isso acontece porque ela sofre influência de nações asiáticas, devido à sua proximidade com esses países. Além disso, aproveitando seu extenso litoral, o peixe e os frutos do mar são os pratos mais consumidos nesse caso. O destaque vai para o famoso Fish and Chips, peixe empanado acompanhado de batatas fritas. A Austrália contém eventos culturais muito conhecidos. São festivais de grande porte que englobam vertentes artísticas como teatro, cinema e música, inclusive com grandes shows de artistas renomeados. Mais do que isso, existem festivais gastronômicos desde as de grande porte até os mais simples. Não é à toa que muitas cidades são conhecidas devido à sua atividade esportiva e de aventura. Explorar cenários é costume das pessoas engajadas em esportes como o surf, uma das principais modalidades praticadas no país. A cultura australiana também está muito presente nos esportes praticados em equipes, inclusive um exemplo disso é o futebol australiano, o AFL ou Azul Rules, que é de muito contato e exige um ótimo condicionamento físico dos atletas. E além daqueles esportes falados antes, existem outros como rugby, golfe, cricket, bounce, esporte parecido com a bocha e o netball, modalidade que se parece com o basquete, mas traz algumas regras só exclusivas para esse esporte. Bom, boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre a geografia da Austrália. Bom, a Austrália é um país que fica localizado no continente da Oceania e também é o sexto maior em área do mundo, com 7,6 mil km². E sua capital é a cidade de Canberra. E também ele apresenta uma variedade de climas que vão do temperado ao árido, além de um relevo predominante plano, ou seja, a maioria do relevo do país é plano, só em algumas regiões que predominam as montanhas. São abundantes em algumas regiões, como na costa leste australiana. No centro da Austrália há uma enorme região desértica, um grande deserto e uma enorme região da Austrália. E a população australiana é de aproximadamente 25.788.000 de habitantes. E a maior cidade do país se chama Melbourne. A Austrália é uma grande produtora de recursos naturais, principalmente carvão mineral e também de alimentos. Ou seja, ela produz muito recurso mineral além de alimentos. E a Austrália possui o PIB de 1,61 trilhão de dólares. É a 23ª maior economia do mundo. Por causa do seu território relativamente isolado, ela possui uma biodiversidade única, com dezenas de milhares de espécies. Ou seja, por isso que o país é conhecido no mundo todo por ter muitas espécies de animais únicas, que só é gerada lá. E é isso. Obrigado.